Olá pessoal, estamos ao vivo aqui no perfil oficial da AB Casa para mais uma live. A gente já está voltando, né, com as nossas lives da semana, né? A gente teve aí a celebração da AB Casa Fair, que foi um grande sucesso para todo mundo que está entrando aqui. Boa tarde para todos vocês, Camila, boa tarde para todo mundo que está entrando, e já aproveito aqui e agradeço a todos vocês que participaram da celebração da Becasa Fair. Foi um sucesso tremendo, foi uma coisa muito bacana, foi muito legal, foi muito bacana mesmo, foi um sucesso estrondoso, foi realmente um prazer ter vocês aí na celebração. E a gente volta com as lives normais, né? A Gled tá aqui, boa tarde, Alita, boa tarde também para todo mundo. Bom, hoje a live é as expectativas econômicas para 2021. A gente vai falar, já vou até colocar aqui o meu convidado, que é o Janquiel Santos. Ele é economista do Santander e a gente vai falar com ele sobre as expectativas econômicas para o ano que vem, como é que a gente vai enfrentar a crise, a retomada, enfim, para todo mundo que está aí assistindo, acho que vale a pena participar, assistir, porque é um assunto importante, e com o economista do Santander vai passar aqui para a gente também. Lembrando para todo mundo que está vendo a gente aqui ao vivo, a AB Casa Pocket Show, a feira que ocorre agora em outubro, do dia 19 a 22 de outubro, no Expo Center Norte. Está aqui a Cássia. Cássia, minha mãe, feliz aniversário, mãe. Muita saúde para você. Hoje é aniversário da minha mãe. Tem que mandar uns parabéns para minha mãe aqui. Então, se inscreva, faça o credenciamento. abcasa.org.br/. AB Casa Pocket Show. Todas as informações da feira você vai encontrar aqui no Instagram, no blog, nas redes sociais, na AB Casa TV, enfim. A gente vai colocar para vocês todas as informações possíveis sobre esse evento, que vai ter com certeza todo o cuidado do mundo para você que for visitar a nossa feira, ok? Bom, já deixa eu ver se o Janquiel já está aqui para a gente colocar ele na nossa live aqui. Eu acredito que ele ainda não entrou. Deixa eu ver. Não estou encontrando o Janquiel aqui na nossa live. Bom, estou procurando ele aqui para ver se ele já entrou. Não, ele ainda não entrou. Ele ainda não está aqui na live. Bom, eu vou, né, aguardar mais um pouquinho para colocá-lo aqui. A Lita tá mandando, ó, parabéns, obrigado, Lita, valeu mesmo, é muito bacana. A gente tenta humanizar o máximo possível aqui as lives, ter essa companhia com vocês pra gente estar junto, né? É o espírito da feira, é o espírito da Becasa, da gente estar próximo, da gente ser humano, né? Ter essa empatia, ter essa união, porque é isso que faz a feira, faz a associação. A associação são pessoas, né? Então eu tento trazer nessas lives esse modo de fazer live pra gente estar próximo de todo mundo. Bom, eu tô encontrando o Janquiel, vamos ver se a gente consegue colocá-lo aqui na live. Vamos ver. Ah, já tá aqui já. Ele já tá aqui, já tá falando comigo. A gente já vai colocar o Janquiel aqui, ele já tá aguardando para participar aqui da live da AB Casa. Olá, Janquiel. Olá, boa tarde, pessoal. Desculpem o atraso, mas cabelos brancos já indicam uma certa dificuldade aí com esse novo aparato, esse novo normal tecnológico. Não, olha, Janquiel, antes de tudo, antes da gente começar a live, te agradecer, porque realmente você deve estar na correria do dia a dia, deve ser uma loucura aí o trabalho de vocês, uma coisa bem movimentada, e você ter aberto esse espaço aqui pra gente, pro público da Becasa, é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar participando aqui, valeu mesmo. Ok, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder falar com vocês e estou aí à disposição. Vamos lá. Perfeito. O Janquiel, ele é economista do Santander e ele vai trazer um pouco para a gente as perspectivas econômicas para o ano que vem. Então, se você que está vendo aqui a gente, participe, mande sua pergunta. É muito importante essa interação com vocês aqui, principalmente lojistas, porque eu acho que a dúvida maior é como é que vai ser o ano que vem. Então, Janquiel, a gente vai tentar ao máximo aqui colocar um panorama e tirar a dúvida de todo mundo. Janquiel, fala para mim, como economista aí do Santander, não só como economista do Santander, mas de modo geral, como estudioso, o profissional da área.
Como é que tem sido esse momento para a economia? Como é que é essa crise que nunca ocorreu, é uma coisa inédita? Como é que você poderia definir esse momento para o profissional Janquiel e não só para o profissional do Santander? Olha, Fábio, eu acho que tem sido, como você comentou, né, um desafio muito grande. Acho que a gente tem sido forçado a rever muitos conceitos, a revisitar muita coisa que a gente estudou no passado, exatamente para tentar encontrar, né, paralelos ou pelo menos tentar encontrar o ferramental para poder antecipar coisas. Lógico, de certa maneira, só para dar uma ideia para vocês, né, como é que a gente costuma trabalhar. Usualmente a gente traça um cenário base e elencamos fatores de riscos a esse cenário, sejam para o lado positivo, seja para o lado negativo. Nesse ano ali, logo depois da declaração da OMS pela questão de pandemia, a gente foi obrigado a vir com 5 cenários, né? Os fatores de riscos e as incertezas eram tamanhas que a gente achou por bem, né? Falou, olha, não vai adiantar dizer, se a pandemia durar um pouco mais vai ser pior, mas quanto pior isso poderia ficar, né? Ou se for uma coisa mais de curto prazo, a gente pode ter um impacto menor, mas quanto disso pode acontecer? Então a gente foi forçado, né, a fazer esse tipo de mudança, inclusive nos próprios processos que a gente tinha aqui internamente. Hoje, com menor, né, grau de incerteza, muita coisa já aconteceu, a gente aprendeu bastante ao longo desses últimos meses, então a gente conseguiu, de certa maneira, voltar a reduzir o número de variáveis e o número de opções de cenários para uma questão mais restrita. Então, hoje a gente voltou a ter ali 1, 2 cenários com os quais a gente trabalha. Então, assim, mas logicamente acompanhando no dia a dia evolução, infelizmente, dessa enfermidade aí que continua atrapalhando muito a nossa vida, né? Até, Janquiel, eu queria que você falasse também como é que estava a economia antes da pandemia, ali para início de março. Como é que o Brasil estava se encaminhando e quais eram as expectativas antes dessa pandemia para a nossa economia desse ano sem o problema todo? Fábio, eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante, né? Porque muita gente tem tido a percepção, acho que mais recentemente, de dizer o seguinte, né? Passada a pandemia, a gente volta a crescer e a gente volta a ter um desempenho muito positivo em relação à situação atual. Sim, a gente vai voltar a viver, de certa maneira, né? Mas vale lembrar, todos os problemas estruturais que a gente enfrentava anteriormente, a gente não resolveu. Então, a gente vai precisar voltar a discutir esses problemas estruturais. Então, muita gente, né, agora falando, poxa, estou contente que a gente finalmente vai ter, ou houve a sinalização por parte do presidente do envio de uma reforma administrativa, né, do setor público e que pode tratar eventualmente da estrutura de gasto público no Brasil. Ok, esse já era um tema que a gente debatia não só nessa administração, mas em administrações anteriores. Então, a gente está voltando, né, passado e superado, eu espero, com a maior rapidez possível, o quadro pandêmico, a gente vai ter que se debruçar sobre as questões estruturais que já nos afligiam no passado. Então, não é imaginar que a gente consiga sair daqui quando a gente olha, né, e dá uma averiguada nos números anteriores. A taxa de crescimento médio do Brasil, ali de 17 até 2019, a gente está falando de algo na casa de 1 a 1,5%. As pessoas imaginariam, vai haver aqui uma evolução muito rápida da economia à frente. Não é bem verdade. Acho que a gente está falando, de fato, de uma acomodação aí, passado a recuperação, de volta para esse patamar, de 1 a 1,5%, exatamente para a gente solucionar esses problemas estruturais aqui que a gente conviveu no passado. A gente tem falado aqui em muitas lives, com muitos associados, até também durante a nossa celebração que a gente falou com inúmeros lojistas, eles migraram para o e-commerce, né? Uhum. Acabou tendo uma migração muito forte para o e-commerce e isso acabou, muitos até que nem tinham a vontade de ir para o e-commerce, foram obrigados a ir para o e-commerce. De fato, isso, nesse momento, tanto o e-commerce, tanto agora quanto depois, isso também vai ser uma injeção de ânimo economicamente para o comércio brasileiro? Como é que você vê o trabalho do e-commerce nesse momento? Eu acho que não resta dúvida quanto a isso, Fábio. Eu acho que certas alterações vieram para ficar. O e-commerce é uma delas.
Eu converso, a gente tem aqui a felicidade de poder conversar com diversos segmentos e com diversos clientes dos mais variados tamanhos, e todos eles são muito categóricos nessa questão. Lógico, muitos deles esperavam chegar num patamar de volume de vendas via e-commerce mais à frente, estavam começando plataformas de transmissão e tudo mais. Agora, o que a gente está vendo esse processo foi acelerado. Então, de certa maneira, o que se imaginava chegar aí a 4, 5 anos, a gente já chegou nesse ano. Então, eu começo a conversar com pessoas, né, e redes varejistas. Por exemplo, a gente, por ofício aqui, não podemos dizer nomes, né, mas uma grande rede varejista multinacional aí do setor têxtil, dizendo, olha, a gente não contava com o volume que estamos tendo nesse momento, mas a gente já sabe, daqui a 1 ano, 2, a perspectiva é de que 30%, 35% das vendas acabem sendo originadas dentro do e-commerce. Ou seja, 1/3 das vendas de lojas que usualmente e categoricamente eram voltadas para a participação física do cliente, já vai ser abastecido, de certa maneira, ou as receitas dessa empresa acabaram vindo do e-commerce. Então, é uma realidade, acho que essa é uma alteração da qual a gente não vai ter retrocesso. A gente vai ter avanço nessa direção. E, Jaquel, você acredita que o consumo, o modo das pessoas consumirem nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo uma retomada do comércio físico, aos poucos está voltando, mas mesmo assim a gente teve um aumento no desemprego, né? Uhum. O consumo das pessoas vão mudar? Você acha que vai haver realmente digamos, uma puxada no freio dos consumidores até o ano que vem? Como é que você sente que vai ser o consumo pós-pandemia? Olha, Fábio, eu acho que a gente passa, né, por um processo semelhante ao de uma batida de carro. Eu acho que a gente tem, né, no primeiro momento, você volta a ser um pouco mais cauteloso ou dirigir de maneira mais cautelosa. Então, eu acho que o mesmo tende a acontecer com a questão do consumo nesse momento. A história do consumo mais consciente, do consumo mais, olha, vou eliminar eventualmente coisas que eu considere mais supérfluas ou que eu não tenha de fato. Por quê? Bom, porque eu estou, como você mencionou, estou numa situação, eventualmente, de mercado de trabalho complicado, posso estar empregado, mas, eventualmente, se a economia não recupera, eu posso perder meu emprego. Então, eu tendo a ter um comportamento um pouco mais consciente com relação à parte de consumo. Mas à medida em que a gente vai ganhando confiança, né, da mesma maneira como a gente volta a acelerar um pouco depois que a memória do desastre, a memória do acidente fica um pouco mais longínqua, a gente tende a ver essa retomada de coisas, digamos, mais amenas, de coisas mais supérfluas. Então, eu acho que nesse primeiro momento, sim, a gente tende a ter um impacto, né, principalmente para essa, digamos, consumo menos essencial, mas em seguida eu não tenho dúvida, né? À medida em que vai se ganhando confiança de que a retomada da economia aconteceu, de que o mercado de trabalho vai aquecendo, a gente voltará a ter consumo da maneira como existia no passado. Por canais diferentes, mas eu não tenho dúvida de que a gente volta para um padrão. A gente tem essa memória, digamos, entre aspas, curta com relação a essa coisa. Porque, de certa maneira, né, como a gente vê, também há a perspectiva, né, ou pelo menos a tentativa sempre do ser humano em compensar períodos mais críticos de sacrifício. Então, a gente está se sacrificando nesse momento. Acho que num segundo momento a gente pode ter, sim, um pouco mais de indulgência. A gente acabar se dando certos prazeres que, nesse momento, a gente vai se privar um pouco. E, Janquiel, fala para mim o que você sente da retomada, o que você acha também, a gente, lógico, vai falar mais também da expectativa para o ano que vem, mas também como é que vai ser esse final de ano? Já estamos em setembro, para dezembro, piscar de olhos, né? Como é que você sente que vai ser esse final de ano, agora no momento que a gente está tendo uma retomada, mesmo com a pandemia aí, mesmo que ainda exista o coronavírus, não há uma vacina ainda. Como é que você enxerga esse final de ano economicamente para nós? Olha, Fábio, o que a gente tem observado, e aí eu vou fazer um pouco de propaganda aqui da nossa área, né? Meus colegas aqui de acompanhamento de área de atividade econômica desenvolveram, né, um indicador que a gente chama do índice GetNet, né?
aquela maquininha de adquirência, de pagamentos. Então a gente tem as informações não na questão, pela questão de confidencialidade, lógico, a gente não sabe qual loja vendeu o que e quanto vendeu, mas a gente tem informação de maneira anônima, falando, olha, a gente tem aqui uma base de dados com relação a setores mais ligados a comércio, alimentação, a questão de comércio mais têxtil, varejista, e a gente tenta montar, né, de certa maneira, replicar o indicador do comércio realizado pelo IBGE. O IBGE também tem uma pesquisa de comércio, que é o dado oficial, digamos assim, né, do comércio brasileiro. E o que a gente tem visto? A gente tem observado nas últimas divulgações e nas últimas avaliações que a gente faz nos dados fornecidos aí pela GetNet, a continuidade do processo de retomada que a gente viu e tem visto já desde o mês de maio. Então, em conversas, né, com os clientes novamente aqui, o que a gente tem percebido muito nas conversas com eles? Dizendo, olha, Janquiel, de fato, o impacto ali na última quinzena de março e na primeira quinzena de abril, quando a gente estava aprendendo, né, a lidar com essa nova enfermidade, ele realmente foi drástico. E a gente viu ontem, né, na publicação dos números da economia brasileira, do PIB aí do segundo trimestre, uma queda bastante importante no segundo tri, mas esse é o grande problema do número trimestral, né? Ele não te dá abertura ali no mês a mês do que aconteceu. Quando a gente vai avaliar dados, né, informações que são de base mensal, com uma periodicidade mensal, a gente observa o mesmo padrão. Olha, abril foi muito intenso, de fato. Então a gente teve uma queda leve no mês de março, uma queda muito abrupta no mês de abril, e a partir daí a gente começou um processo de saída do fundo do poço. Lógico, é que o fundo do poço foi muito fundo. Então, para a gente voltar a ter, ou estar de volta à superfície, ou seja, voltar ao patamar pré-crise, vai nos tomar um pouco mais de tempo. Mas, de toda sorte, que a gente tem visto, né, um esforço e números condizentes com a saída desse fundo do poço. Não tem sido aquela coisa de você tentar sair do fundo do poço, escorregar e voltar para o fundo. Não, a gente tem conseguido sair aí do ponto mais baixo. Então, isso nos dá a percepção de que, com a continuidade dos estímulos, né, que o governo, aí, a possibilidade de que haja extensão do auxílio emergencial por parte do governo, embora em menor valor, mas muita gente recebia até menos do que o valor proposto aí para o governo. Então, a gente vai, de fato, ter sustentação para essa recuperação. Portanto, a gente acredita que continuará avaliando aí, vai continuar acontecendo essa escalada em relação ao ponto mais baixo que a gente atingiu. Então, final de ano, a gente tem uma perspectiva assim de encerrar com uma sensação térmica melhor do que o que a gente viveu na primeira metade de 2020. Até interessante que você mencionou o auxílio emergencial. Como o Janquiel disse, tinha muitas pessoas que, por exemplo, tinham Bolsa Família, né, recebiam um valor de 200 e alguma coisa e passaram a receber R$ 600, né? Então, foi um salto para essas pessoas, né? E tantas outras milhares de pessoas de classe média, com certeza também muitas pessoas receberam esse auxílio. Esse auxílio agora, que vai ser estendido até dezembro, a gente não sabe o valor, mas vai ser estendido. Isso também ajuda economicamente a manter, digamos assim, aquecido o comércio nesse período que a gente está vivendo. Isso de fato foi bom também para o comércio. Parece que não é, mas foi, né? Certamente, Fábio, certamente. E vale lembrar, né, o auxílio emergencial, ele veio para além do que já acontecia dos pagamentos anteriores. Então, não é que você recebeu o Bolsa Família, deixou de receber o Bolsa Família e passou a receber só o auxílio emergencial. Então, as pessoas mais, digamos, as camadas aí mais vulneráveis da população em termos de renda, elas acabaram tendo, de fato, uma injeção muito forte. Por isso que a gente diz, mesmo quem não recebia auxílio anteriormente, como você mencionou, há pessoas de classe média que passaram a receber. A gente tem aí estatísticas dizendo que basicamente 66 milhões de pessoas passaram a receber o auxílio esse ano. Ou seja, a gente está falando, grosso modo, de 1/3 da população brasileira recebendo renda diretamente por parte do governo. Então, sim, vai dar sustentação e foi extremamente importante, né? Por isso que quando a gente olha para os indicadores, o comércio varejista é um dos que sofreram menos, né? E aí a gente tem aqui, inclusive, uma
avaliação, né, uma separação que a gente tenta fazer dos indicadores mais ou dos segmentos mais ligados à renda dos segmentos mais ligados a condições de crédito. Por quê? Bom, a taxa de juros num patamar baixo, a gente supôs, né, que isso teria alguma influência. E tem acontecido essa influência, mas em menor intensidade do que o que a gente vê nos segmentos ligados à renda. Quando a gente olha para o desempenho desses segmentos, o fundo do poço que eu mencionei já ficou para trás. A gente já voltou para a superfície nos segmentos mais ligados à renda. Então, por isso que a gente tem visto, né, de certa maneira, o setor do comércio varejista como, entre aspas, o menos atingido ou, entre aspas, novamente, o mais beneficiado por esse auxílio do governo. Significa que daqui por diante a gente vai ter uma reversão dessa história? Não. Como a gente tem, né, essa geração de riqueza, essa geração de consumo, essa demanda, que vai acabar também sendo transferida para a questão de empregados. Então, você teve, sim, o setor varejista demitindo menos do que nos outros segmentos. Então, isso acaba ajudando aí na sustentação que a gente está dizendo que pode acontecer, que deve acontecer para a economia brasileira ao longo dos próximos meses. E a gente até voltando ao que a gente falou, né? Essa questão do comércio, essa questão do setor varejista, é a questão também do e-commerce, como a gente conversou, e o quanto isso ajudou muitas pessoas a encontrar uma solução e também pós-pandemia ter um plus no seu negócio. Se você tem o seu mercado físico, você tem o marketplace, o e-commerce, enfim, isso com certeza vai continuar caminhando juntos pós-pandemia, né? Até a gente fala muito com os lojistas aqui, existe aquela questão do investimento. Havia muitos empresários, lojistas que estavam querendo expandir o seu negócio, veio a pandemia, teve que parar, e existe um receio para o ano que vem, ter um investimento, expandir, comprar, enfim. Joaquim, como é que você vê o cenário para esse tipo de negócio, para esse tipo de investimento que um empresário queira ter pós-pandemia? É confiável? Dá para ter uma esperança em 2021? Olha, a gente tem, né, Fábio, como a gente comentou, eu acho que há elementos aqui que nos dão a impressão de que essa tendência de recuperação continue, né? Que a gente está falando, poxa, há a perspectiva de alguma alteração em nível de taxa de juros para os próximos meses? Não nos parece. Não nos parece ser possível que isso aconteça. Por quê? Porque o quadro inflacionário é um quadro extremamente controlado, né? A gente está falando aqui de números de inflação para esse ano na casa de 1,8%, 2%. Poxa, inflação baixa. Principalmente se a gente considera que a meta estipulada para esse ano é algo na casa de 4%. Então a gente está falando de que a inflação no ano será metade do que deveria ser de acordo com a meta estabelecida para o Banco Central. Para o próximo ano, ainda que a gente tenha essa recuperação que a gente está mencionando, a gente está falando de um crescimento aí da ordem de 4%. Poxa, mas você acabou de dizer que não haveria muita chance de acelerar. Não, lembre-se que a gente está fazendo uma comparação com uma base muito baixa, que vai ser a base desse ano, né? Então, eu sempre costumo dar o exemplo da economia argentina, ou de destruição de casa. Você destrói uma casa por completo. Quando você coloca a primeira linha de tijolos feita sobre ali a base da casa, novamente, a sua taxa de crescimento é gigantesca. Você não voltou a ter uma casa. Mas crescer sobre zero, sobre uma base muito baixa, é fácil. O problema é quando você está com a casa pela metade, com a parede já pela metade. Para dobrar isso daí vai ser um pouco mais complicado do que você ter chegado até essa metade. Então, assim, a gente tem aí pela frente taxa de crescimento? Tem, mas é uma taxa de crescimento que implica um ritmo na margem, como a gente diz, né, trimestre a trimestre, bastante comedido, bastante gradual. Então não teremos a aceleração de inflação no próximo ano. E isso deve fazer com que a taxa de juros se mantenha baixa por bastante tempo. Então, tem esse estímulo do lado de taxa de juros, ou seja, alternativas ao investimento, né, propriamente dito, e aqui eu não estou dizendo aplicação financeira, falando investimento mesmo em expansão. Os projetos se tornam mais atrativos, porque você pode ter uma taxa de retorno com esse investimento que você vai fazer maior do que, eventualmente, fazer uma aplicação financeira para colher apenas os frutos da taxa de juros. Ela vai estar baixa. Então fica, né, o que a gente chama o custo de oportunidade de você fazer um investimento é reduzido. Então a gente acha que tem sim a perspectiva de haver um crescimento aí dos investimentos no próximo ano.
Também a gente tem aqui muitas empresas que trabalham com exportação, com importação também. A Becasa Isso. tem apoiado muitas empresas a passarem a ser também exportadores, né? Não só apenas importadores. E muita gente falou da alta do dólar, que foi muito difícil, que teve todas essas complicações. Como é que você veja que é a exportação e importação no futuro próximo para 2021? A questão do dólar também, você acredita que a gente vai ver o dólar voltar a um patamar, digamos, ideal? Como é que você vê isso? Olha, Fábio, o que que a gente tem estudado aqui, né, acompanhado? Quando a gente olha para os fundamentos do que a gente diz, né, da economia brasileira, eles não indicariam uma depreciação, uma desvalorização da moeda como a que a gente viveu nesse ano. Por quê? Bom, se eu olho para o nível de endividamento externo brasileiro, ele é um nível de endividamento baixo frente aos nossos competidores, frente a outras nações. Então, se fosse para sair, né, digamos, de países emergentes como o Brasil, você escolheria sair de outros países e não daqui. Por quê? Porque o nível de endividamento é baixo. Para além disso, o nível de reservas internacionais, ou seja, o nível de ativos que o Brasil dispõe, que o governo brasileiro dispõe, ele é maior do que o nível de dívida que o Brasil todo tem. Poxa, mas se a gente tem mais reservas do que dívida, por que a gente não paga? Por que o governo não resolve pagar a dívida como um todo? Basicamente porque a gente está falando de dívida externa privada. Não é o governo que deve. Quem deve são as empresas que tinham, né, de certa maneira, maior contato com o exterior. Então, assim, não há por que a gente fazer e não há por que a gente ter esse receio de dívida externa deixar de ser paga. Quando a gente olha para, como você disse, exportações e importações, o que a gente tem observado? A gente tem observado a retração econômica brasileira provocar uma queda das importações muito fortes. E, ao mesmo tempo, né, o fluxo internacional de comércio sofreu menos do que em outras ocasiões de crises. Isso tem possibilitado que as exportações brasileiras se mantenham de maneira mais positivas. Né? Como a gente viu ontem, publicação do próprio saldo comercial aí do mês de agosto, foi mais um saldo comercial recorde para um mês desde sempre. Então a gente tem tido esses saldos comerciais extremamente positivos. A balança comercial nesse ano, a gente estima, né, que termine aí positiva em algo como 60 bilhões de dólares. O ano passado ela foi de 48. Então a gente está falando, olha, vai ter mais dólares à disposição pelo lado comercial brasileiro. Então, seja pelo lado do endividamento, seja pelo lado das exportações da balança comercial, a gente não vê tanta pressão sobre o câmbio. Entretanto, a gente tem observado o câmbio depreciar. Por quê? Por um fator muito específico com relação às contas públicas domésticas. O endividamento público doméstico. Esse sim tem crescido. A gente está falando do ano passado, né? A dívida pública brasileira terminou aí algo como 76% do PIB, de maneira, grosso modo falando, né? Dívida bruta. Esse ano, com os gastos que foram feitos e que tinham que ser feitos, tá? Essa é uma outra coisa crítica que às vezes os economistas sofrem. Ah, vocês são contra gastos públicos. Não, nós não somos contra gastos públicos. Nós somos contra gastos públicos feitos de maneira ineficiente. Esse gasto que tem sido feito esse ano, ele é um gasto necessário. O que não dá para a gente ter é a continuidade desse volume de gastos nos próximos anos. Tá? Então, como eu disse, olha, a gente vai ter uma sustentação de uma economia saindo do fundo do poço, é hora de tirar o pé um pouco da concessão de estímulos. Tá? Então, o que tem gerado maior pressão sobre o câmbio é essa desconfiança quanto à capacidade do Brasil de pagar sua dívida doméstica. Como a gente imagina que vai sair disso? Bom, a gente sai disso fazendo reformas, e é aquilo que eu mencionei. Retornando ao caminho de discutir os problemas estruturais que nós tínhamos no passado. Por isso, o mercado financeiro se anima de maneira bastante intensa quando há, como houve ontem, essa menção. Olha, vamos fazer uma reforma administrativa. Vamos prosseguir com um projeto de reforma tributária. A gente se anima. Há um ânimo no mercado financeiro, por quê? Bom, porque você vai tratar de temas estruturais que vão possibilitar uma melhoria desse perfil de endividamento público brasileiro. Então a gente deixa de ter pressão, por isso o câmbio se apreciou nesses últimos dias. Ou seja, à medida em que nós tivermos discussões cada vez mais profundas sobre reformas estruturais no Brasil, a gente vai ver o câmbio se apreciando. É isso que a gente trabalha aqui. A gente tem a percepção de que o caminho alternativo é tão ruim, e nesses últimos dias a gente viu
como é fácil o câmbio, a taxa de câmbio sair de um patamar de R$ 5 para ela ir buscar 5,60, 5,70. Né? Já chegamos próximo a 6 esse ano aqui, ali em meados de maio. Então, assim, quando há esse desconforto com relação às contas públicas, a gente vai ver esse desconforto também sendo refletido na taxa de câmbio. Como nós imaginamos que esse desconforto é também algo perceptível para os congressistas, então haverá um incentivo para que eles votem reformas. E aí a gente imagina que o câmbio se aprecia assim. Então a gente tem trajetória de apreciação da moeda, não só para o final desse ano, mas para os próximos anos aqui no Brasil, na medida em que a gente avance com essa agenda de reforma. Também tem uma esperança, até muitas pessoas falam empolgados do acordo Mercosul-União Europeia, né? Sim. Que falam que isso, com certeza, é de uma importância extrema, né? Até queria a tua opinião, como é que vai ser isso, como é que isso vai ser benéfico para nós, brasileiros, mas também para o Mercosul, caso realmente caminhe tudo certamente, tranquilamente, que a gente consiga ter esse acordo 100% firme. Como é que você vê que isso vai ajudar a nossa economia? Basta dizer o seguinte, né, Fábio? Primeiro que a gente vai ter condições de acessar o mercado da União Europeia com os nossos produtos agrícolas de maneira muito mais fácil. E não resta dúvida, né? Nós somos mais eficientes. Aquilo que eu comentei anteriormente. Nós temos eficiência na produção agrícola, não só no Brasil, mas no Mercosul de maneira geral. É por isso que nós criamos tanto medo nos agricultores europeus, né? Por isso que eles acabam tentando frear de todas as maneiras. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, essa é uma via de mão dupla. Nós temos aqui do nosso lado também receio, eventualmente, de fábricas, de indústrias, com relação à maior eficiência das indústrias europeias. Agora, o que vai provocar para o consumidor de maneira geral, seja europeu, seja para o consumidor do Mercosul, né, do cidadão do bloco Mercosul? Produtos mais baratos, serviços mais baratos. Ou seja, você vai gastar menos para ter produtos melhores. E, portanto, o seu bem-estar, a sua sensação de bem-estar tende a aumentar. Por isso, a integração é tão importante. Mas você vai acabar fazendo com que indústrias sejam fechadas. Bom, da mesma maneira como eu disse anteriormente, se o gasto público não é eficiente, ele tem que ser direcionado para outras áreas, para outros segmentos em que ele se torna eficiente. O mesmo acontece com recursos que a gente tem do setor privado. Quero competir no mercado de semicondutores. Infelizmente, a gente perdeu esse bonde. Esse bonde já é dos asiáticos, esse bonde já é da economia japonesa. Então, são eles que vão produzir semicondutores. Em compensação, eles não competem com a gente em soja. Não adianta. A gente é bom para produzir. Mas isso quer dizer que a gente vai ficar fadado a ser um produtor de produtos básicos. Não. A gente pode agregar cada vez mais valor aos nossos produtos primários. E aí eu sempre trabalhei numa empresa holandesa que sempre dizia, a gente exporta Ruffles, mas a gente importa um bando de batata. O que você precisa fazer é começar a produzir Ruffles também. Só que a gente já está na frente, que a gente desenvolveu essa técnica. Então, é agregar valor ao seu produto. Então, não é porque nós somos produtores e exportadores de produtos primários que nós temos que morrer com essa característica. Não, a gente pode desenvolver, mas para isso a gente precisa direcionar, canalizar esses recursos para questões de eficiência. Por isso, sempre eficiência acaba sendo aí a palavra da mesa. Então é até interessante, né, Jaquel, que tem muita gente que tem até receio nessa questão da exportação, de trabalhar com isso. Você acredita que não há que ter medo, né? Tem que ser algo bem estudado e ir para frente. A gente tem matéria-prima, a gente tem talento para conquistar o mercado exterior, né? Exatamente. Eu acho que a gente, muitas vezes, né, as pessoas acabam olhando para essas crises internacionais e sempre dizem, poxa, que bom que o Brasil é uma economia fechada. Então, como vai sofrer muito o mundo, a gente acaba que não vai pegar tanto, porque nós somos fechados. Ok, mas a gente perde oportunidades. O mundo não vive tanto em crise. O mundo vive muito mais em períodos de expansão. Quando há o período de expansão, a gente, por ser economia fechada, também perde essa oportunidade. Então, não faz o menor sentido a gente ter medo. Não, a gente tem que, de fato, buscar integração cada vez maior com outras economias, para que a gente possa encontrar essas oportunidades. Para que a gente possa, eventualmente, nos espelhar, olhar para lá e falar, opa, tem uma ideia aqui que eu posso adaptar para a realidade brasileira
e tratar de ser mais eficiente. Então, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Não há que ter medo de maneira alguma da questão de abertura da economia. Lógico, há que se tratar, sim, com cuidado, quão rápido vai ser esse grau de abertura, quão rápido a gente vai tratar de problemas, de novo, estruturais aqui. Não dá para a gente querer competir com um sistema tributário da maneira como está com outros lugares. Eu entendo tudo isso, mas, de novo, a gente volta. Não é que, eventualmente, a gente pode ter, na abertura comercial, o alavancador de mudanças estruturais para o lado doméstico. Então, eu falo, olha, para não morrer, a gente vai ter que mudar essa estrutura aqui do lado doméstico. Então, pode ser um alavancador, pode servir até de incentivo aí para que a gente acelere o nível de reformas, o passo das reformas estruturais. Para quem é lojista, para quem é empresário, para quem está assistindo agora que tem uma empresa, para ele estar preparado para o ano que vem, o que você acha que ele deve ficar de olho na empresa, na questão que envolve toda a estrutura, para que ele esteja preparado para 2021, para que ele entre bem? O que você acha que esse empresário tem que ficar de olho? Olha, Fábio, eu trabalhei aqui numa outra instituição financeira e uma frase que o presidente à época dizia ficou gravado na minha cabeça para sempre, que é a questão de, uma boa equipe de futebol começa pela questão de uma boa defesa, uma boa empresa também começa pela questão de defesa. A defesa da empresa é a sua estrutura de custo, ela tem que ser enxuta. E, portanto, como o custo acaba sendo algo parecido à unha, você vai ter que cortar sempre a questão de custo, exatamente para ter o maior ganho de eficiência possível. Então, incentivar, sim, a redução, né, de custos. Não é, e aí quando eu digo redução de custos, como a gente diz, não é redução de custos burra, não é aquela, vou reduzir porque eu tenho que reduzir. Não, é realmente descobrir onde dá para fazer mais com menos. É onde você consegue ser e consegue trazer uma alteração que possa te gerar ganhos de produtividade, que te torne mais eficiente. Por isso, a questão da eficiência, a questão de o que eu estou gastando o meu recurso e quanto ele está me trazendo de benefício, esse é o grande diferencial de empresas que acabam gerando. Lógico que você vai ter aí integração e olhar para as tendências, para as novas tendências, mas essas, eu acho que assim, já são a parte do meio-campo e do ataque de uma equipe, né? A gente está falando aí já de finalizações e de marcar um gol. Mas antes de tudo, você precisa não tomar um gol. Então, realmente, você precisa estar com uma estrutura de custos bastante enxuta e com uma estrutura produtiva bastante eficiente. A partir daí, a coisa fica mais fácil. Perfeito, Janquiel. Bom, para a gente encerrar o papo aqui, que foi muito bacana, muito legal, acho que o pessoal gostou bastante. Que bom. Duas perguntas em uma. Dessa pandemia a gente quer esquecer, a gente quer que acabe o mais rápido possível, não só economicamente, socialmente, em todos os lados, né? Isso que a gente quer que nem tiver, nem existisse isso. Mas o que podemos tirar de bom dessa pandemia e qual que é a lição que fica para quem tem a sua empresa, para o consumidor, enfim. O que a gente pode tirar de bom e que lição fica para nós? Eu acho que o bom que a gente tira dessa pandemia, né? A capacidade de adaptação que a gente tem. Numa situação extrema como essa, e aí, assim, para mim, é como eu mencionei anteriormente, a adaptação das empresas brasileiras a essa nova realidade foi muito rápida. A gente gastou um mês, basicamente, né, como eu mencionei, final de março, primeira quinzena de abril, para dar um jeito de sobreviver. Então, a adaptação brasileira, de novo, é aquela capacidade de estarmos no deserto e encontrar água, a gente tem essa capacidade. Então, isso ficou mais uma vez comprovado, acho que nessa pandemia, no caso brasileiro. E aí, lógico, né, a capacidade da gente de encontrar esses meios passa exatamente pelo grau de inovação que a gente consegue trazer. Então, realmente é uma questão da gente inovar sempre. Isso eu acho que é a coisa positiva dessa pandemia. A segunda, desculpa, Fábio, que você tinha comentado, coisa boa e... Qual que é a principal lição que a gente vai tirar da pandemia economicamente, tanto para o lojista quanto para o consumidor? Qual que é a lição que fica para a gente? Eu acho que não fechar os olhos
para o que está acontecendo à nossa volta. Não é achar que, porque estamos numa situação cômoda, a gente pode deitar em berço esplêndido aí e falar, ok, agora eu me encontro numa situação tranquila. Não, amigo, o perigo ronda sempre a gente. Então a gente vai ter que estar preparados aí de maneira contínua para percalços que venham nos trazer aí a vida. Eu acho que esse é o grande lição que fica. Não dá para a gente, de fato algum, deixar de prestar atenção nas coisas e manter uma estrutura bastante eficiente de produção, eficiente de vendas. Caso contrário, você pode ficar aí no meio do caminho, num revés, que não necessariamente te levaria se você estivesse atento. Perfeito, Jankel. Muito bacana essa live. Acho que foi legal para a gente ter uma noção do que foi, do que está sendo e de como vai ser a economia brasileira, a economia internacional, porque o que a gente mais espera é que tudo volte ao normal, que a gente volte ao que nós estávamos antes e crescendo cada vez mais. E é claro, né, Jankel, quem tiver mais dúvidas, quem quiser o contato do Santander está à disposição de todo mundo para atender e conversar com todo mundo, né? Exatamente. Estou aí à disposição de vocês. Só entrar em contato, terei o maior prazer aí em responder as questões dentro daquilo que for possível para eu responder. Se não for comigo, eu tento encontrar alguém que responda. Pode ficar sossegado com isso. Perfeito. Bom, Jankel, muito obrigado. Valeu mesmo por ter disposto aí o seu tempo, colocar o seu conhecimento para todo mundo. Foi muito bacana essa live aqui. Lembrando a todo mundo que está assistindo aqui, essa live vai estar no GTV, mas a gente também vai jogar no YouTube para o público em geral, para todo mundo poder ver, porque realmente é muito bacana. Jankel, muito obrigado. Um abraço para todos aí. Manda um abraço para o Elvis. Eu já deve ter algumas pessoas aí que eu conheço, que meu pai trabalhou no Santander, como a gente falou. Então, já andei muito aí, então tem muitos colegas aí que eu conheço. Então, mande um abraço para todos e, principalmente, muito obrigado. Eu é que agradeço aí mais uma vez, Fábio. Mande os parabéns para sua mãe aí pelo aniversário. E nos vemos. Desculpe aí os transtornos iniciais, mas questões tecnológicas, realmente, a geração mais antiga ainda precisa evoluir um pouco mais. Não, tranquilo, foi tudo perfeito, foi uma live muito bacana e com certeza foi uma live produtiva que muita gente deve ter tirado muitas lições e fica aí as expectativas e que sejam boas para 2021. Jankel, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo trabalho para você e a gente espera se ver, que a gente tenha uma parceria aí, AB Casa Santander, Santander AB Casa. Valeu. Certamente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, Jankel. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a live de hoje. Sempre lembrando a todos vocês que a gente vai ter esse material aqui no IGTV e também no YouTube. A gente volta com as nossas lives na semana. Amanhã, na Natal Festas e Parques, teremos a Dani Sakurai fazendo uma live às 17 horas e eu volto aqui no perfil oficial da Becasa com mais uma live na quarta que vem às 15 horas, ok? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. abcasa.org.br/abcasa Pocket Show. Faça o seu credenciamento. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela audiência. Até a próxima e te aguardo quarta que vem às 15. Tchau.